Boa noite, pessoal. Esperando o pessoal entrar aqui. Muito legal. Bom, mais um dia especial, mais uma live do nosso Setembro Consciente, Verde Laguna, tão especial pra gente. E hoje eu queria começar essa live compartilhando com vocês o nosso slogan. O slogan desse grupo que está tão unido e atraindo cada dia mais pessoas com essa doença rara, e a gente está se ajudando cada dia mais, e cada semana é uma vitória e é um momento mais especial que o outro. Então quero compartilhar com vocês nosso slogan, que é: somos raros e juntos somos muito mais fortes. Então hoje a gente vai receber a nutricionista doutora Graziela Ravassi. Doutora Graziela é nutricionista clínica e doutora em oncologia. Então, deixa eu achar a doutora aqui. Só um minutinho, gente. Como diz minha amiga Flávia, esse é o momento mais tenso da live. Aham! Te achei! Tudo bem, Grazi? Boa noite. Boa noite! Bem-vinda, bem-vinda. Queria começar agradecendo pela tua disponibilidade, por estar junto com a gente nesse grupo e pela tua confiança de tanta troca, tanta informação que você já passou pra gente. Muito gostoso isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gê, e olha só, é que tá cortando aí, mas eu quero te mostrar, tá? Ai, que linda! Peraí, que eu vou ter que fazer uma foto deste momento. Print, Flávia. Que Como é que linda! foi? Linda, que legal que você tá com a blusa. É uma forma da gente agradecer a tua presença com a gente, tá? Nesse grupo. Eu que agradeço. Ai, olha só, tô recebendo aqui pelo WhatsApp a foto, tá? Tem Já? eu tenho uma amiga irmã. Eu vi a mensagenzinha chegando aqui, sabe? Ah, que legal. Então depois você compartilha com a gente. Que show de Pode deixar. bola. Que Muito bom, né? legal. É Muito uma forma legal. também de eu agradecer pela confiança e pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Que linda. Obrigada, Grazi. Então, nossa, muitas questões. Hoje, nosso grupo, assim, bombou o dia inteiro. Pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta. Então, são muitas questões, assim, que a gente trouxe, né? Toda parte de tumor que a gente assusta, né? E é importante a gente ter um conjunto do tratamento, parte de médicos, parte dos remédios, mas também a gente tem percebido que cada vez mais a alimentação é parte integrante dos benefícios, né? Que a gente pode ajudar o tratamento ou piorar no tratamento com isso, né? Sim. Então, vamos lá, nossa listinha, né? Queria te Vamos perguntar assim, ah, primeiro, o pessoal trouxe pra gente essas restrições. Então tem uma lista em relação à lactose, glúten, açúcar. Agora há pouco o pessoal falou, pergunta se pode tomar Coca-Cola. Então, assim, tem várias questões, né? E a gente queria escutar você um pouquinho sobre essas restrições em relação ao tumor e aos tratamentos. Tá, Gê, eu acho essa pergunta super interessante, porque eu acho que, por mais que a gente tenha evoluído tanto, né, no conhecimento na área de oncologia e mesmo na área científica da nutrição, nós somos bombardeados hoje em dia com muita informação, né? Principalmente através das redes sociais, né?
Sim. Que, por um lado, é muito bom, porque eu acredito que muitos pesquisadores, e eu falo isso por viver também nesse mundo, né? Eles ganharam mais voz hoje em dia, né? Porque a gente, quando trabalha na pesquisa, estudando o que realmente é bom, o que não é, e como aplicar, a gente fica com aquela cabecinha dentro da areia, Sim, né? isso mesmo. E agora, né? E agora? E assim, quando a gente publica um artigo que é muito legal, esse artigo vai parar na mão de outro pesquisador, né? Então, os grandes avanços, principalmente na área da nutrição, eles não chegam nessa velocidade que demanda a rede social, né? Sim. Por outro lado, a gente tem uma exposição muito grande a uma deturpação das notícias, né? E acho que as pessoas, claro, que não são da área, ficam mais vulneráveis, né, Claro. a acreditar em qualquer mito. Bom, então, quando a gente fala de alimentação, a gente pode tocar no assunto relacionado tanto à prevenção do desenvolvimento de tumores, ou a facilitar o desenvolvimento de tumores e também na sua participação durante o tratamento. Tá? Então, eu vou falar rapidinho um pouquinho do papel da alimentação, tanto como no antes do tumor e também no Perfeito. depois. Tá? Perfeito. Então, veja só, a alimentação, ela faz parte da nossa vida. Ela está com a gente do momento que a gente nasce, quer dizer, na nossa concepção, Sim. né, no ventre, depois quando a gente nasce, durante toda a nossa vida, e ela participa dos nossos melhores momentos, dos piores também. Também. Né? Então, a gente tem uma ligação com a alimentação que não é só nutrir, né? Ele também envolve sentimentos, então tem uma história grande por trás. Mas, além disso, o que a gente consome tem um papel no nosso corpo de sinalização. Então, assim, o tipo da alimentação que a gente consome é capaz de sinalizar diferentes processos no nosso corpo. Tá? Então, o alimentar que a gente tem ao longo da vida é capaz, no nosso gasto energético, imunológica. Então, a alimentação ela é importante também para educar o nosso sistema imunológico. Ela é importante para alimentar as bactérias que vivem no nosso corpo, principalmente no nosso intestino, né? E hoje a gente sabe que as bactérias intestinais elas têm um papel enorme na nossa saúde, né? A gente tem mais bactéria do que célula, elas produzem Sim. mais genes do que as nossas células, então elas são metabolicamente mais ativas do que as nossas células. Perfeito. E as bactérias, então assim, o que a gente come alimenta as nossas bactérias, as nossas bactérias sintetizam vitaminas, educam o sistema imune, controlam o reparo de DNA, portanto, eles estão envolvidos em saúde e doença. O que a gente... Eu travei aqui, não? Tá dando uma travadinha, Grazi. Às vezes tua voz tá, não sei se é só para mim, mas eu senti você travando sim. Oi? Não, não tô te ouvindo. Grazi? Tá sem som, né? Problemas técnicos. Vamos lá. Acho que a Grazi deu uma travada, gente. Só um pouquinho. Faz parte, internet.
Grazi, você quer sair e entrar de novo? Só um minutinho, gente. Problemas técnicos da internet em momento de pandemias. Vamos esperar a Grazi voltar, que eu acho que é. Bom, enquanto isso, deixa eu aproveitar e falar para vocês. Quem está assistindo a live, se puderem divulgar, a gente tem um YouTube também, um canal que a live fica gravada. Quem sabe faz ao vivo. Voltou. Voltei, está me ouvindo agora? Sim. Sabe o que eu acho? É congestionamento de live. Sim, esse horário é horário de rush, né? É. Mas tranquilo, faz parte. Live em época de pandemia é assim, faz parte, qualquer coisa depois a gente grava e o pessoal acompanha. Tá, combinado. Então, bom, vou continuar o raciocínio. Sim. Então, o tipo de alimentação que a gente consome é o que vai determinar o tipo de bactéria que vai morar lá dentro do seu intestino, principalmente, e é o tipo de metabólito ou várias substâncias que você produz que podem te levar à saúde ou à doença. Então, não é um alimento que vai determinar a sua saúde ou a doença. É o conjunto dos seus alimentos que pode influenciar no grupo bacteriano, no seu metabolismo e nos produtos que resultam disso, te levando para a saúde ou doença. Tá? Perfeito. Então, se você tem uma dieta baixa em fibras, rica em produtos que a gente chama de ultraprocessados, que são aqueles produtos de pacote, bolacha, salgadinho. Então, uma dieta Sim. com esse padrão alimentar. Pouca fruta, nada de legumes, né? Refrigerante. Então, assim, isso ao longo da vida vai te levar ao desenvolvimento de doença. Tá? Primeiro porque ela Perfeito. muda o grupo bacteriano. Esse grupo bacteriano produz as tóxicas que lesam o seu DNA e causam câncer. Além disso, esse grupo bacteriano é inflamatório e a inflamação é capaz de modificar a célula, o DNA e causar câncer. De maneira diferente, se a gente tem uma dieta um pouco mais equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, aquela comida de feira, né? Aquela que a gente descasca mais, né? E faz a comida muito mais em casa, mas restaurantes também tem, né? Sim. Então, esse padrão alimentar, ele resulta em todo um metabolismo favorável à saúde. Então, a gente tem o padrão alimentar, ele já é importante para proteger contra o desenvolvimento. Se a pessoa desenvolveu já um tumor por N motivos, não só com um padrão errado, mas por modificações genéticas, né, e todos os outros fatores de risco, o que a alimentação ela pode fazer? Ela pode ser sua melhor amiga e colaborar para o seu tratamento antitumoral, então ela vai ampliar a possibilidade de tratamento, ela vai ajudar você a responder melhor a qualquer terapia. Perfeito. Mas, de maneira diferente, se você tem ainda um padrão alimentar mais desequilibrado, você pode comprometer demais o tratamento. Por quê? Porque você experimenta tóxicos do tratamento, ao mesmo tempo que essa alimentação também que o padrão alimentar resulta em alterações na composição corporal e levam a sobrepeso e obesidade. Sim. Então, o sobrepeso e a obesidade, eles podem aumentar a meia-vida de drogas, de medicamentos, então eles ficam mais tempo no volante, e aí os efeitos colaterais são prolongados. Sim, então nesse caso, Grazi, por exemplo, se a pessoa
tá fazendo um tratamento assim mais direcionado do tumor desmoide, por exemplo, tá tomando tamoxifeno, Celebra ou até fazendo uma rádio, uma químio. O padrão alimentar dela pode prejudicar até fazer a parte da droga, dos tratamentos ficarem mais tempo no corpo, então, e aí trazerem outros tipos de efeitos colaterais, que aí não Sim, positivo para o tratamento. não positivo para o tratamento. Não positivo para o Uhum. tratamento. Então, quando o tamoxifeno, por exemplo, né, cujo objetivo principal é diminuir a ação de hormônios femininos, né? Sim. O sobrepeso e a obesidade, eles têm um efeito oposto ao tamoxifeno. Então, eles aumentam a produção de hormônios femininos. Então, se por um lado você tenta conter a produção de hormônios com um medicamento que é necessário e ele promove efeitos colaterais, por outro lado, você está dando munição para a sua célula tumoral. Você vai lá e Aí o corpo fica brigando. fica brigando e você. É. E aí o que acontece? Nesse momento, o que você tem que fazer? Aumentar a dose do Do medicamento, remédio. Isso do é uma questão remédio. que muita gente trouxe sobre essa parte do eu tomo tamoxifeno, então mexe com o meu hormônio. Eu posso. Existe algum alimento que aumente a minha parte hormonal? E aí a gente entra nessa parte de brigar, né? Se a gente está tomando um remédio para reduzir aquilo, a gente não pode. Porque se a gente aumentar o hormônio, a gente vai estar brigando, dando alimento para o tumor. E não é isso que a gente Sim, quer. sim, Certo? É sim, isso. Se eu estiver exatamente. falando besteira, você me corrige, Grazi, Não, por é favor. exatamente isso. É exatamente isso. Você olha, se por um lado você tem lá o medicamento, eu vou mirar no estrógeno, no hormônio feminino. Pá, matei ele. Por outro lado, eu vou lá e dou substrato para ele reviver. Então volta, entendeu? Eu estou te dando substrato, né? Então, olha, eu Sim. quero acabar com a ação de estrógeno, eu aumento o peso, eu produzo mais estrógeno. Então, e tem um outro fator também, né? Quando se usa o tratamento antitumoral, é um Uhum. tratamento extremamente necessário, mas ele não é isento de efeitos colaterais, né? Sim. E eu acho que o nosso maior papel como nutricionista, né, nutrólogo, é observar muito essa área de nutrição e como a gente pode colaborar, né? Então, um Perfeito. dos efeitos colaterais da quimioterapia, né, químio ou anti-hormonal, são lesões gastrointestinais. E aí, esse medicamento você não vai poder parar. Então, você tem que conviver com a lesão gastrointestinal. A lesão gastrointestinal, ela vai dificultar a digestão de alimentos, ela vai dificultar a absorção de nutrientes, ela pode dar diarreia ou constipação, né? Sim. Aí o intestino ele fica sensível a alguns alimentos, como por exemplo o glúten, o leite, pode ser a proteína do leite, alimentos de origem animal, como carne vermelha, ovo, é muito comum a tolerância a ovo e a oleaginosas, como amêndoa, nozes, né? Nossa. Então, quando a gente tem um padrão alimentar um pouco mais plant-based, o baseado em plantas, nesse Sim. caso, você facilita muito, né? E você consegue ter uma melhor adaptação, melhor absorção de nutrientes. A dieta mediterrânea também é um ótimo exemplo, que vai ser muito usada nessa fase. Sim. Depois tem outros artigos também que a gente pode lançar a mão, né? O uso de enzima Sim, digestiva o para pessoal está ajudar. perguntando sobre alimento cetogênica, a dieta cetogênica, se seria a melhor opção. E também estão falando qual é a melhor alimentação para quem faz a rádio. Que, na verdade, eu acho Tá. que é tudo o mesmo pacote, né? A rádio, a químio, É, né? tudo mesmo pacotinho, exatamente. Então, uma alimentação. Eu acho que o mais importante da gente sair daqui é uma alimentação saudável. Saudável é assim, que a maior parte do seu tempo seja composto por frutas, verduras e legumes. Pode ter o refrigerante? De vez em quando pode. Você vai numa festa, você vai deixar de tomar? Não, né? É Não. gostoso. Você vai deixar de comer um churrasco de vez em quando? Então, não. Vai deixar de comer Não. um bolo de chocolate? Não. E ninguém se imagina longe disso, né? Nutricionista, viu? Sim. Que bom, né? Mas vamos lá para cetogênica. Cetogênica, ela é bem controversa,
tá? Ela é bem polêmica. De nutrientes que tem bastante função no nosso organismo. Vou dar um exemplo que eu acho que ninguém vai esquecer, tá? Carboidrato é importante para uma função do nosso corpo que se chama produção de colágeno. Carboidrato vai enrugar. Então, assim, Perfeito. Tem uma outra função que é fundamental, que é a via de metabolismo do carboidrato, ela resulta em umas substâncias que são importantes para a detoxificação de droga. Droga, medicamento, substância tóxica. Então, quando você, ainda mais imagina nessa fase de uso de quimioterapia ou de anti-hormonal, né, dos medicamentos que precisa de um sistema muito bom de detox, que é para eliminar o restante das substâncias tóxicas, né? Sim. Então, você não precisa ter uma dieta muito rica em carboidrato. Antigamente era. A gente tinha o hábito de ter uma dieta muito rica. Hoje em dia a gente pode diminuir um pouco. Menos. E tem carboidrato cheio de fibra, com baixo índice glicêmico. É sempre bom. Mas o equilíbrio e a individualidade muito importante ser considerada. Tem alguns casos que a dieta cetogênica cabe. Quais são eles? Tumor cerebral. Consegue diminuir episódio de convulsão. Mas são... é por outro aí... Uhum. É por outro mecanismo, mas são casos pontuais, tá? Sim. E, Grazi, você falou do colágeno, teve gente que trouxe essa questão. Se você está fazendo uma dieta, se você perdeu muito colágeno por conta do tumor ou por conta do tratamento, se é indicado tomar colágeno. Se isso é legal. Sim. O colágeno, você sabe que ele é legal. O colágeno ele também tem umas funções intestinais bem bacanas, sabe? O colágeno ele é bem legal dentro de um contexto alimentar, tá? Então, assim, dentro de uma dieta equilibrada, ele é muito bom. O colágeno ele é uma proteína que a gente não chama de alto valor biológico. Então, assim, por exemplo, usar colágeno como fonte proteica, que é a ideia, porque o colágeno que a gente consome, ele não necessariamente vai virar aquele colágeno da pele, sabe? Isso depende de demanda, tá? É claro que com o tratamento de quimioterapia, principalmente, né? Você tem uma demanda por formação de colágeno, porque você quebra muito colágeno. Então, a quebra, ela é um estímulo para você fazer recintos. Mas o principal é ter uma alimentação muito equilibrada, principalmente em relação às proteínas. Sim. E junto com essas proteínas, você pode introduzir o colágeno, tá? Então, assim, ele é bom, contanto que você contabilize na sua vida diária, né? Sim. É no equilíbrio de novo, né? A gente, tudo chega no equilíbrio, né? É um barato. O pessoal, diretamente falando do desmoide, aquilo que você falou das pesquisas, né? Deixa eu só fazer um comentário, que a Flávia fez um comentário muito legal. Tem pesquisa que diz que não é legal. Tem, sim. Flávia. Vou explicar por quê. Porque quando um tumor cresce, para ele crescer, ele precisa degradar colágeno. Ao mesmo tempo, ele precisa sintetizar colágeno, tá? Então, assim, o ambiente tumoral, ele é muito ávido por metabolismo de colágeno. O que a gente consome não necessariamente vai direto, não existe eu comi o açúcar, ou eu comi o colágeno, ou ingeri a glutamina e ela pega o caminho dela e vai direto para o tumor. Tá? E existem demandas. Um fato muito importante que pode direcionar toda a sua conduta é o que a gente conversou hoje, é a atividade física. Então, quando um paciente ele se movimenta, quando ele faz o exercício físico, quando ele mobiliza toda a superfície corporal dele, a sua conduta nutricional ela vai priorizar o componente mais ativo, que é o músculo. Tá? Porque o músculo também precisa de colágeno. Porque se a gente come e vai direto para o tumor, então você tem que parar de comer. Tá? Então,
Entendeu? Então, assim, o foco Sim, eu tenho que é aquele foco mais integrado, é do organismo. Não é só o tumor, você não é só uma célula tumoral sim, ou algumas células tumorais, né? Então, você tem que priorizar a sua saúde. Comer antioxidante sempre que puder, alimentos que são ricos em antioxidantes. Tem muitos que conseguem usar compostos bioativos na forma de suplemento para paciente tumoral, e isso não quer dizer que vai chegar no tumor, alimentar o tumor, né? Mas tudo dentro de um sim. contexto que precisa, antes de qualquer coisa, do movimento e depois de uma alimentação que dê substratos para que esse movimento aconteça. Porque movimento é vida. Perfeito. É como se, na verdade, Grazi, também não adianta a gente achar que a gente tudo, como você falou, tudo que a gente come vai direto para o tumor. A gente precisa se alimentar bem, independente do tumor, e precisa fazer Sim. atividade física, independente do tumor. E aí o equilíbrio e o conjunto final vai ser benéfico para o tratamento ou para o tumor mesmo em si. É isso, né? Falando, né? Exato. Legal. Exatamente. Muito, porque a gente acaba ficando na zona de conforto, né? Muitas vezes é aquilo que a gente estava falando, eu tô com tumor, então agora eu não vou mais fazer exercício, agora eu não vou mais me preocupar com o meu peso, eu vou dar uma relaxada, e tudo isso acaba E virando uma bola de neve prejudicial para o tratamento, né? muito, Gê, muito. E você tocou num ponto muito importante. Eu estava escutando uma aula de um neurocientista que eu fiquei assim, ó, maravilhada, porque ele falou uma coisa que cabe exatamente aquilo sobre o que nós estamos falando. Quando você para de se movimentar, entende que você não é mais uma pessoa ativa na sua vida. Então, o que ele Uhum. faz? Então, eu não preciso mais fazer neurogênese, eu não preciso mais estimular o cérebro. Eu não sou ativo, para que eu vou Imagina, fazer isso? imagina. Eu não E isso preciso também gastar acaba caloria, então eu piorando. exatamente, exatamente. Então, se eu não Sabe? sou ativa, eu não preciso de massa muscular. Por isso que a gente vai perdendo massa muscular. Sim. Então, aí Isso a vira uma gente bola de neve mesmo. é uma bola de neve. É uma bola de neve. Perfeito, Grazi. Até você colocou uma. O pessoal tá continuando com as perguntas aqui, eu vou te Pode falando. perguntar. Ah, É, tem uma questão bem interessante que mandaram dizendo tem alguma alimentação ou alguma dica para quem tem alguns problemas por causa do medicamento, problemas renais. ele é comum. É comum. Ó, primeiro que tem que beber muita água. Assim, primeira dica muito prática, né? Anda com uma garrafa de água do lado. Porque é importante. Isso! É verdade. E assim, alimentação do grau do problema, tá? Se a gente estiver Uhum, falando de um desequilíbrio renal, ele pode ser contornável com o consumo adequado de água, um cuidado, quantidade de proteína, tá? Carregar o rim, mas se puder, que dá uma dica sim, prática, se puder reduzir a carne vermelha para 3 vezes por semana, tá? Que já é uma boa, né? sim. Se E a movimentar, claro. soja, a soja entra onde, Grazi, nessa parte? A soja, então, a soja durante muito tempo ela foi colocada como um alimento que poderia simular o estrógeno e por isso ela estava relacionada ao desenvolvimento de câncer. E isso foi durante muito tempo, né? O Uhum. que a gente tem conhecido hoje em dia, inclusive tem até uma página na internet que chama ACR, American Association of Cancer Research. Um órgão de cuidados de saúde pública na área de Legal. oncologia. E ele tem muita informação interessante sobre prevenção. Então, ele fala muito de alimentos, de atividade física, muita política pública em relação a isso. E, de Legal. tempos em tempos, ele faz ele renova uma cartilha que é para profissionais de saúde, principalmente, mas ela também é informativa para pacientes, tá?
E ele Sim, reúne os maiores achados científicos em relação aos alimentos. Ele é estampado que, assim, o consumo de soja não causa câncer. O que a gente tem aqui é que mais uma vez, voltar no nosso comportamento alimentar, que ele pode ser favorável a um peso adequado. E isso é o fator determinante. A soja, ela contém o perfeito. estrógeno, que quando a gente consome, por exemplo, antes de desenvolver tumores, né, o consumo adequado de soja dentro de um contexto saudável, ele vai estimular a sua produção de estrógeno do que efetivamente causar o câncer, tá? Mas, Perfeito. assim, a soja, ela tem um outro porém que é assim, tem que ver se a soja se está geneticamente ou não. Aí é um outro caminho, tá? Sim, Mas o componente da soja, ele é muito mais oncoprotetor do que oncopromovedor, sabe? perfeito. Ah, Grazi, e tem uma outra questão que até teve uma discussão no grupo, que era sobre o consumo de chá. Teve médico que falou, agora você vai fazer quimio, não pode tomar chá, agora você vai tomar tamoxifeno, não pode tomar chá. E aí a gente, isso gerou uma discussão, que, poxa, mas chá é uma coisa praticamente natural, tal. Então eu queria que você trouxesse pra gente alguma dica sobre isso também. Tá. Então, o chá, ele tem mesmo bastante assunto em volta, né? Do chá. Porque, assim, as ervas, já dizia a fitoterapia, as ervas elas têm um poder muito bom quando bem utilizada, né? Sim, Tanto é que hoje em dia a gente pode usar, mandar manipular trato de alimentos de várias formas, eles têm um uso muito importante. O chá, de maneira geral, chá, uma xícara de chá, até 3 xícaras de chá, normalmente eles não causam absolutamente nada, tá? Porque, principalmente por quê? Porque o metabolismo da planta, ele acontece no intestino e grande parte, tá, do composto ativo da planta fica no intestino. Muito pouco da planta, perfeito. tá? Muito pouco do composto ativo sai do intestino e vai para o fígado. Porque daí no fígado ele vai sofrer um monte de processos e ele pode interferir de detoxificação. Então, o que acontece é que pela falta de estudos científicos que analisem uma preocupação da equipe médica que está de acordo, porque é melhor prevenir do que remediar. Né? Sim, Então, a gente vai voltar mais uma vez, né, gente? O equilíbrio. Então, eu estou sim, dando uma ideia aqui, eu vou dar uma noção mais ou menos de equilíbrio. Até 3 xícaras de chá não vai interferir no metabolismo do seu medicamento, né? Mas perfeito. isso é melhor não tomar porque a gente realmente não sabe. É como tudo, né? Você vai tomar 8 litros de água num dia, ninguém é o equilíbrio de novo, né? A gente É o equilíbrio de novo. tem muita gente fazendo perguntas sobre o que eu como tendo tumor desmoide, o que eu como tendo, tem várias perguntas assim, né? Então eu acho que essa parte que a Grazi trouxe pra gente, que sempre escolher alimentação saudável junto com a atividade física. E alimentação É, saudável, eu achei muito legal você falar alimento comprado na feira. Achei demais. Coisa que descasca. É muito coisa que legal o jeito que descarga. você falou. Lembra que a gente estava conversando sobre o estrogonofe? Sim, Um sim, exemplo de um almoço gostoso. Eu tô com vontade de comer estrogonofe. Eu não vou usar o creme de leite, porque o creme de leite me dá desconforto. Tô em quimioterapia, né? O creme de leite sim. vai me dar desconforto. Aí a gente substitui. O que a gente faz? Compra um pouquinho de água, creme branco. E tempera do jeito que você quiser. Usa ou carne, ou frango, ou aqueles que estão já na onda do vegetariano, shimeji bastante, Ai, que né? E, delícia. e come. É uma delícia. É que eu falei que eu ia te passar, né? Eu vou passar, gente. Daí quem Sim, quiser depois eu assistir, coloco no grupo, pessoal. Muito é. legal. E Grazi, o pessoal está Mas isso é perguntando muito sobre. legal. Tem duas Ah, questões: o café, a cafeína, né? E também sobre tá.
Uma outra questão que veio foi sobre o jejum intermitente. Também teve Tá, bastante pergunta sobre isso. tá. O café, gente, o café vai na mesma onda do chá, tá? O seu cafezinho, o que a gente tem que tentar fazer é levar uma vida o mais próxima do normal possível, tá? Perfeito. Por quê? Para que não seja só o tumor, né? A gente tem que é saúde. Então, o que faz parte da minha saúde? E você precisa correr atrás das coisas que fazem parte, né? Então, por Sim. exemplo, então é uma dieta mais equilibrada, é o meu cafezinho de manhã, que eu não abro mão. Gê, tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Então, A internet então o hoje que a tá que gente. tá. É, a internet tá fogo. Então, o que a gente tem que correr atrás? Correr atrás daquilo que faz bem para a nossa saúde. Então, desde alimentação, atividade física, relacionamentos, né? O nosso sono, tudo isso faz parte, né, da nossa saúde. Então, o cafezinho ele também faz parte. Ah, o meu cafezinho de manhã ou o meu depois do almoço também faz Sim. parte, não tem problema. Com relação ao jejum intermitente, Gê, você Uhum. travou para mim, é isso mesmo? Tô te ouvindo. Tá me A imagem ouvindo? tá. Tá. Agora voltou. Voltou? Tá, mas Voltou. você tá me ouvindo? Tá. Tô. Ela Com trava a relação ao... imagem, mas eu consigo continuo te escutando. Tá bom. Com relação ao jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática que ela tem lá os seus resultados em alguns momentos. Então, eu vou te dar um exemplo prático de onde ela pode ser, aonde a gente já conseguiu observar um benefício. Por exemplo, mulheres com sobrepeso, com desordens lipídicas, diagnosticadas pelo exame de sangue mesmo. Glicose aumentada, tá? Então, uma resistência à Sim. insulina, um pré-diabetes, ou mesmo diabéticas. O que Uhum. aconteceu com essas mulheres? Essas mulheres foram submetidas ao jejum intermitente. Elas foram também submetidas a um remanejamento da dieta, tá? Então, assim, Sim. foi equilibrada a dieta, e aí o Uhum. jejum intermitente, ele aconteceu respeitando o nosso ciclo circadiano, no período noturno, tá? Então, assim, depois das 6 da tarde. Então, assim, depois das seis da Legal. tarde, essas mulheres, elas jantavam, e depois elas Uhum. não comiam mais nada, elas só iam comer no dia seguinte, depois de 15 horas, tá? Tá. E aí, essa prática foi benéfica para diminuir resistência, para equilibrar, né, a resistência à insulina, para diminuir as desordens lipídicas, ou seja, triglicéridos que estava aumentado, né? Sim. Então, e elas reduziram o peso. Então, por quê? Qual que é o problema de quando se faz a quimioterapia? Você tem um desbalanço em diversos fatores, como produção de neurotransmissores, hormônios que alteram muito o sono. E tem Sim. muita gente que come à noite. Meia-noite Uhum. não é horário de comer. Então, se você colocar o jejum intermitente nesse horário da noite, você vai respeitar o seu corpo, o seu metabolismo corporal, e ele Sim. começa a se equilibrar novamente, tá? Agora, o Perfeito. jejum intermitente, que você fica 24 horas, 12 horas do dia sem comer, eles podem gerar muito mais ansiedade do que efetivamente um controle de peso, Perfeito. E até né? mexer com a parte da imunidade também, talvez, né, Grazi? Porque Muito, nesse momento tem que, né, a gente fazendo tratamento, a gente se preocupa muito com a imunidade, né, com essa muito. loucura que está acontecendo também, né? Isso mesmo, porque no período diurno é a hora que o seu sistema imune está ali ávido para combater o que precisa e ele precisa de nutrientes, né? Aí você vai privar, é como se você trocasse a noite pelo dia, né? Perfeito. Então, isso não é muito legal, não. Tem outras Nossa. estratégias. Então já sabemos sobre o jejum intermitente. Ah, farinhas brancas. Farinhas brancas, ótima pergunta. Farinhas brancas. Normalmente, em tratamento, as farinhas brancas elas causam desconforto gastrointestinal, sim.
substituir a farinha branca, não precisa substituir total, tá? Mas quando você troca a maior parte do tempo a farinha branca por outras farinhas, você percebe uma melhora assim visível, não só nos desconfortos gastrointestinais, como inchaço, produção de gases, mas também no ânimo, sabe? E assim, e também você começa a descobrir alimentos novos. Então, por exemplo, a farinha de trigo branca, ela pode ser substituída pela farinha de coco, em algumas receitas. Você pode usar farinha de amêndoas, você pode usar psyllium, que é uma outra farinha que é maravilhosa para o intestino. Você pode usar farinha de mandioca. Então, assim, você começa a diversificar mais. Isso é Perfeito. muito benéfico, entendeu? É legal porque até a gente já começa a descobrir receitas, né? Nossa, eu descobri uma receita Isso. delícia que isso me faz bem, não fico desconfortável. Isso, exatamente, exatamente. Você fica mais leve. Porque você comer com aquela sensação de empachamento, te dá até sono, você fica meio baqueada, né? Então Sim, é muito. muito. E Grazi, você comentou alguma coisa que eu achei interessante comigo, com a Carol, sobre alimentação e uma sensação de tristeza, uma coisa assim. Você falou alguma coisa, a gente até falou, é quase uma depressão. Isso, Você conta pra exatamente. gente, agora eu não Bom, lembro como é que foi essa é, conversa, mas isso me chamou a atenção. é. É quando a gente estava falando de medicamento. Então é assim, quando todo tratamento, né, o tratamento do tumor desmoide, assim como os outros cânceres, né, que Uhum, envolvem a químio ou a imunoterapia, eles causam então essa lesão gastrointestinal que toda hora eu estou falando, né? sim. Qual que é o problema disso? Quando o medicamento ele causa essa lesão, principalmente no intestino, ele prejudica a comunicação entre o nosso intestino com o nosso cérebro. Né? Essa comunicação, ela basicamente acontece através de um nervo chamado nervo vago. E quando você tem que usar um medicamento, e esse medicamento causa esse efeito, são pequenas lesões, e essas lesões são inflamatórias, essa Uhum. inflamação acaba lesando o nervo vago e interrompe essa comunicação entre intestino e cérebro. O que acontece? Acontece que o cérebro ele não tem informações reais do que está acontecendo efetivamente no intestino. Ele entende que essa perda de comunicação aqui, ela é um estresse. Então, assim, opa, está acontecendo alguma coisa ruim. Sim. Então, eu tenho que me mobilizar aqui, né? Tenho que me mobilizar porque isso daqui não tá correto. Né? Provavelmente a composição alimentar não está sendo muito legal, não, além do tratamento, tá? O que o cérebro faz? Bom, eu vou produzir substâncias aqui que tirem essa pessoa da zona de conforto. Por quê? Porque se eu não tirar ela da zona de conforto, ela não vai fazer nada para mudar, tá? Então, o que acontece? Produção de neurotransmissores associados à inflamação. Quais são eles? Que estão relacionados com oscilação de humor, períodos de estresse, ao mesmo tempo de depressão e de ansiedade. Então, um efeito colateral do medicamento são oscilações no humor, né? Então, às vezes depressão, às vezes raiva, às vezes irritabilidade. Né? Uhum. Como que a alimentação pode nos ajudar? Ao mesmo tempo que a quimioterapia ou radioterapia ela é necessária e a gente vai ajudar a controlar os efeitos colaterais. A gente entra com uma alimentação anti-inflamatória. Qual que é a alimentação anti-inflamatória? A dieta mediterrânea, o consumo de frutas, verduras e legumes, né? O uso do Legal. azeite, que é tudo isso que a gente está falando. Que legal. E Anti-inflamatório. aí essa alimentação, G, essa alimentação anti-inflamatória, ela consegue ir restabelecendo a comunicação entre intestino e cérebro. Ele entende que as coisas estão um pouquinho melhor e ele começa a produzir neurotransmissores de bem-estar. E aí começa a se sentir um pouco melhor. Então quer dizer que há esses efeitos que muita gente relata, nossa, eu tô chorando à toa, ou então eu tô muito irritado.
mais do que do remédio, ele é causado pela irritabilidade dessa parte do estômago e do intestino. Então é toda essa ligação. Toda Ah, essa ligação. interessante. Muito É interessante. é um efeito colateral do medicamento, né? E que a gente, Sim. com a dieta, pode influenciar bastante. Nossa, isso é Agora muito só, bom saber. ó, do mesmo jeito que a gente pode influenciar para o lado positivo, para o nosso bem-estar, você imagina Sim. essa situação de quimioterapia, lesão intestinal, alteração de humor, junto com um padrão dietético mais inflamatório ainda, tá? Bomba atômica. É, é, é Uma ruim, bomba é muito atômica. ruim. É, Ai, a gente tem que passar. E hoje em dia, né, Grazi, tem muita. A gente tem acesso a muitas coisas, né? Assim, de plantas, né? Eu mesma, de um tempo para cá, eu mudei bastante minha alimentação, tô conhecendo, tô curiosa. E eu conheci até uma Ora Pronobis. sim, A Cláudia maravilhosa. com certeza tá aqui. É, então. E aí uma vez ela falou isso para o cúrcuma mesmo, eu aprendi a tomar no suco, então acho que são coisas que a gente vai trazendo, né, que ajuda, né? Demais, demais. E olha, você tocou num ponto importante. Porque, ó, por exemplo, a curcumina, que é o composto, que tem Uhum. um efeito anti-inflamatório muito forte, que é oncoprotetor, né? Que quer dizer que nos protege de mutações adicionais. Onde você pode introduzir a curcumina? Sim, No tempero. Você pode fazer tempero, pode colocar tanto no suco, mas você pode temperar a sua comida com cúrcuma, né? Então é sim. muito fácil você usar o alho, a cebola, o brócolis. Todos esses alimentos têm substâncias ativas no nosso corpo que têm uma capacidade anti-inflamatória importante, assim como o Ora Pronobis também. Também. E é legal isso porque você, de certa forma, igual a gente estava falando lá atrás, que não é porque a gente tem que comer bem e se exercitar por causa do tumor. A gente tem que tirar o tumor de cantinho, isso todo mundo deveria fazer. E quando a gente entra numa rotina de se alimentar melhor, a gente acaba Isso, levando toda a família, né? Então, assim, as pessoas exatamente. não têm tumor desmoide, mas todo mundo acaba entrando na panela de se alimentar melhor. Isso é muito legal. Muito legal, muito. Você sabe que eu lembrei de um outro alimento aqui que eu acho que vale a pena, porque eu falei dele, acho que essa semana ainda. Sabe a Oba. laranja? Sim. A laranja, ela tem o delimoneno, que é uma substância que fica lá dentro da laranja, que quando você consome, ele tem uma ação que ele se liga num receptor específico no nosso corpo que dá aquela sensação de bem-estar. Nossa. E a Além, qualquer laranja, Grazi? Laranja pera, laranja lima, qualquer laranja laranja. pera, laranja Bahia, laranja lima. Que legal. Né? Então, assim, esses compostos que né, a gente poderia falar aqui de vários, entendeu? Mas por Sim. isso que eu resumi. Vai na feira ou no supermercado, na Aham. área do sacolão lá, olha, pode escolher os Cis... seus compostos ativos lá. Adoro Cisbalde, né? Ai, que legal, Cisbalde. Grazi. Muito, É, muito legal. Assim, eu acho que essa parte de alimentação sempre é um lugar que vai gerar dúvidas, né? Porque é importante a gente prestar atenção. Tô falando por mim agora. Eu presto muita atenção no meu corpo e nas reações de acordo com o que eu como durante e no meu dia. Então, a gente poderia ficar com uma Carol. Olha, eu ia falar e a Carol aqui. A gente poderia ficar até eu também amanhã estou falando, né? falando. Sobre, sobre alimentação, sobre as questões, mas é importante a gente se conhecer e a gente dar chance para experimentar coisas novas, né? Como você trouxe também no início. Sim. E assim, eu não sei, Grazi, se você puder passar seu Instagram, eu acho muito legal, assim. Você está em São Paulo, né? Tem muita gente do grupo que é Sim. fora de São Paulo, mas agora com tudo online, né? Então dá pra gente Ah, trocar figurinha, facilitou fazer. bastante. É. Tá falhando um Fazer um pouquinho pra mim, simulado. mas Tá falhando, Gê? agora voltou. Agora voltou. Então, o meu Instagram é Grazi Ravassi. Só Grazi underline Ravassi. Aí, Perfeito. Travou de novo. ela atende fora de São Paulo? Atende.
Tem que marcar novamente. Ó, vamos fazer repeteco, Grazi. Vamos fazer repeteco, porque é muito gostoso esse assunto, não é, Gê? Ainda mais com É muito. vocês. Você é muito, muito legal. Eu acho muito legal porque tudo que você trouxe, além de questões do grupo, eu acho que são questões que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Tem muita gente virando vegetariano, virando vegano. Acho que as pessoas estão entendendo e eu me coloco nesse pacote que não adianta eu querer comer um monte de besteira e tomar Coca-Cola todo dia. Isso independe do tumor, né? A alimentação Sim, realmente é o que a gente come, é o que a gente está nutrindo e é o que a gente vai ter de resposta, né? Então, não exatamente. tem jeito. Você sabe que antes de acabar essa live aqui, eu queria compartilhar uma coisa com você, também sobre, com todos vocês que eu estava lendo, né? Sim, Qual que é o claro. nosso maior desejo? Né? O nosso maior desejo é ter envelhecer feliz, não é verdade? Sim, Com uma vida financeira estável, boa para cada estável. um, né? E com saúde, não é verdade? Com certeza. Eu acho que assim, todo mundo quer isso, todo mundo. Só que quando a gente vai olhar os números atuais, se você chegar até os 90 anos, você tem Uhum. 50% de chances de ter Alzheimer. Então, Uau. se você não for a pessoa com Alzheimer, você provavelmente vai cuidar de alguém com Alzheimer, né? Além disso, uma em cada 3 mulheres vai desenvolver câncer de mama depois dos 60 anos. Nossa, E isso é uma incongruência, não é? Do que você muito. quer e do que está acontecendo. Então, a gente precisa fazer, eu acho que assim, alimentação, estilo de vida, ela está nesse meio, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer o elo do que a gente quer hoje e da resposta que a gente quer no futuro, realmente. A vida que a gente quer viver no futuro, né? É o plantar e colher, literalmente, né? Literalmente. Então, a gente não adianta se iludir que essa ponte aqui, ó, ela vai acontecer de hoje para amanhã. Ela é uma construção, ocorre em décadas de construção. Então, você tem que cuidar de você agora, né? Para Sim, que você tenha exatamente a vida que você quer no futuro. claro. E a alimentação faz parte disso, o exercício físico faz parte disso. E mais, os pensamentos nossos fazem parte disso, né? A nossa Importante. convivência, os nossos relacionamentos fazem parte disso. Eu acho que tudo é uma somatória mesmo, né? Com certeza. Isso é muito importante que você falou dos pensamentos, porque a gente tenta. Esse grupo, eu comecei a live até com o nosso slogan, porque é sempre assim, alguém tá segurando alguém, sabe? Então, Sim, é para realmente para a gente não deixar a peteca cair e assim, gente, ok, né, a gente tem isso, mas o foco da minha vida não vai ser esse. Tem tanta coisa boa acontecendo em isso, volta que eu vou focar nesse tanta coisa boa, né? E faz toda a isso, diferença isso no tratamento. A gente muito, acredita muito. muito. Eu tenho uma amiga que é nutri-oncológica que ela fala isso também. Ela fala assim: a quimioterapia é cardiotóxica, mas os nossos pensamentos ruins também. Até mais das vezes, né? Sim, Vamos exatamente. tirar uma foto de novo, Grazi? Antes que Vamos, acabe a live, que eles derrubem vamos, a gente? vamos. Com a Deixa eu pôr. camiseta, né? Olha lá. Ô, Gê, você tá travada aqui pra mim, eu não tô te vendo. Tô. Carol, Flá, vocês fazem um print pra gente? Será que já? Acho que deu, né? Acho que deu. Vamos ver se elas mandam aqui. Acho que deu sim. Tá entrando agora. Ai, que legal, Grazi. Queria novamente agradecer pela tua disponibilidade, por tanta coisa esclarecedora. Eu acho que quanto mais informação a gente trouxer para todo mundo, né? Não é só o nosso grupo, mas para todo mundo. E a gente viu você na live também com a Amanda, com a psicóloga, muito legal. Então é muito, muito bom ter você perto. E Que assim, bom. pessoas como você fortalecem a gente assim
num nível que eu não sei nem explicar. Eu tô inteira arrepiada, que a pessoa é sensível, não adianta, Duas, então, aqui. né? Então, assim, muito, muito bom ter todas essas informações e essa energia muito gostosa tua, muito bom mesmo. Que Obrigada bom. mesmo, em nome de toda a nossa turma. Ai, olha, eu que queria agradecer. Eu queria agradecer pela confiança ainda no meu trabalho, agradecer pela recepção de vocês. E se eu puder deixar uma mensagenzinha que a gente assim, de maneira, do ponto de vista nutricional, alimentação equilibrada. Quanto mais você puder cozinhar em casa, melhor. Aquela comidinha gostosa, cheia de fruta, verdura, legumes. Se movimentem muito, muito é Perfeito. fundamental. Mas eu acho que o principal, vamos cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, nossa moradia, né? Nosso espírito. Eu acho que isso é o Perfeito. fundamental. Muito. E eu agradeço de coração a todo mundo, todos vocês que assistiram, e principalmente vocês do grupo. Nós também, Grazi. E também quero fazer um agradecimento muito especial para a Lu, do Lu Lancha, que foi quem fez essa ponte que me levou até você, né? Ela Muito, é uma muito fofa. querida, muito É, querida. ela é. Eu É agradeci isso. ela também. Eu já mandei uma mensagem para ela. Ah, obrigada. Que graça, ela é muito fofa. A nossa live vai ficar gravada no Instagram, na página do Tumor Underline Desmoide. E daqui a pouquinho, a parte super técnica, a nossa Carol Cante vai colocar também na nossa página do YouTube. Então, quem não segue a gente, por favor, se inscreve lá. Pra gente é muito importante. Quanto mais gente tiver acesso a essas informações, é o que a gente precisa nesse mundão, né? Ai, nem fale. É Obrigada, isso. gente. Eu vi um Obrigada, monte de Grazi. carinhas conhecidas. Bom, né? Muito. Vamos encerrar Então para a tá. gente conseguir gravar, que senão parece que não deixa gravar, né? Não Ah, sei. sim, não sei. Ah, eu não sei nessas coisas não, Gê. É, a nossa parte é um trio parada dura, que quem faz essa parte aqui é a Carol, então ela é tá toda cibernética aí. Então tá ótimo. Bom, né? Então Ó, tá, gente. obrigada, Grazi, obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.